O pé do ser humano foi feito para pisar no chão. O sapato é a proteção contra a sujeira, contra o espinho, contra o pedregulho, contra a agressão. Mas o pé no chão é a melhor coisa que tem no mundo. Agora, o pé sujo de terra vermelha, que eu não chamo nem de sujeira, eu acho que tingido pé vermelho é um orgulho, né? Quem é capaz de modificar o homem comum, atingi-lo, inquietá-lo e comovê-lo? Os artistas têm esse dom. Os artistas são brincantes, mambembes, modificadores, críticos, crianças. E os artistas de pé vermelho. Estes fazem do céu o seu chão e da terra sua raiz. Tatuí, cidade ternura, terra da música, do cordão e dos bichos. Nesta cidade, na época de JK e morte de Carmen Miranda, nasce Jaime Pinheiro, segundo filho de 6 irmãos da família Pinheiro e Godoy. Meu pai, do lado do meu pai, é uma família que veio do Guarapó, Fazenda Velha, os bairros rurais de Tatuí. Do lado da minha mãe, tem origem italiana, que veio acompanhando a ferrovia. Aí a infância, acho que da época, era bem mais simples, né? Porque a cidade era pequena e convivia uma boa parte do tempo na rua, que ainda podia brincar na rua. Eu ia muito para o sítio, né? Que ainda tinha parentes morando no sítio. De manhã pegava um calção e saía para a rua, saía brincar, saía andar para os matos aí. A adolescência começou um pouquinho complicada, né? Que eu estava fazendo industrial, que foi uma escola fabulosa. Mas logo em seguida também minha mãe faleceu e tive que começar a trabalhar. Cada um foi para um lado, enfrentando sua situação. Hoje a gente tem conseguido restaurar algumas coisas, mas a gente traz umas marcas. Nas brincadeiras do sítio e na descoberta da cidade, Jaime sempre teve dentro de si a arte. Eu era menino e aí eu comecei a me interessar por desenho. As referências que eu tenho no diário de minha mãe, que com 2 anos de idade já ficava pedindo papel, né, para desenhar. E depois eu gostava de desenhar bicho, desenhar pessoas da família, copiava desenho de revista, né? Até um dia copiei um desenho de uma moça com sutiã, quase apanhei, né? Que era feio, né? Mas que eu lembro que quando eu chegava o pão, quando a gente ia comprar pão, a primeira coisa que eu fazia era pegar o papel, porque era para desenhar, né? Também comecei a fazer um cursinho de desenho com o Ivan Gonçalves. Ele voltou para Tatuí, que ele trabalhava em São Paulo, e aí ele começou a dar umas aulas de desenho e pintura, né? O Jaime começou a desenhar também criança. Ele teve aula de desenho com meu pai, época em que eu conheci, bem criança mesmo. Foi muito grande, ele se tornou companheiro assim, de muitas empreitadas aí da vida. Bom, nós já passamos por N histórias juntas, várias delas até censuráveis, vamos dizer assim. Não por erros, mas pelo inusitado das coisas. Não é censura má, não. É censura, de certa forma, a gente foi muito tonto, né? A gente tem muito companheiro de noitada aí, se virar e mexer, tem uma história para contar, né, Dê? Então, assim, eu conheço o Jaime a vida inteira e tenho ele como uma pessoa da minha família, tenho o Jaime como um irmão, de fato. Depois de descobrir sua paixão pelo desenho, o adolescente Jaime resolveu ser um nó de uma grande corda. Eu sempre gostei de questões folclóricas e esses elaborados populares, né? Aí aconteceu uma coisa interessante que foi o Cordão dos Bichos, né? O cordão folclórico tatuiense surgiu em 1928 com o nome de Arca de Noé. 6 funcionários de uma fábrica de tecidos montaram 3 figuras e saíram pelas ruas da cidade. O sucesso foi tão grande que em pouco tempo o que era brincadeira virou tradição. Porque o cordão era um bloco, era um grupo, possibilitava se apresentar, tanto que a apresentação é uma coisa simples, não existe uma coreografia, não existe uma movimentação muito elaborada. Eu gostava porque agradava o público, né? A criançada, os velhos,
Na época até tinha mais receptividade do que hoje, né? O Cordão dos Bichos ainda é um patrimônio local. Né? Eu acho que entre tudo que ainda sobrou e que se destaca, inclusive fora de Tatuí, o Cordão dos Bichos ainda é o privilégio que Tatuí conseguiu sustentar. O cururu, em razão da iniciativa tomada pelo conservatório há alguns anos, poucos anos, ele tem sido revalorizado, vamos dizer assim. O que é ótimo, fantástico. Espero que isso realmente tenha continuidade. Uma das coisas boas que aconteceram nos últimos anos foi o torneio de cururu. Essa manifestação que é uma das mais fortes e exclusivas da nossa região. Assim como o cururu, a música sempre foi algo presente na vida de Jaime. Mas aquilo que o aproximou de um dos maiores conservatórios da América Latina não foi o interesse pelas notas musicais, mas sim no que poderia transformar o palco do Teatro Procópio Ferreira. E o Jaime sempre participou, né, desse movimento todo, aí como cenógrafo, como artista plástico. O Jaime eu conheci também nessa onda dos festivais de teatro. Né? A gente discutia muito, a gente teve muita amizade, a gente teve a gente conviveu muito tempo. Íamos para os bares, discutíamos, bebíamos, falávamos de teatro e tal, aquela coisa, aquela efervescência assim, né? Juvenil, assim, que é super gostosa, né? E lembrar que nós tínhamos uma pedra aqui na Avenida Firmoveira e a gente sentou lá e quase amanheceu conversando, né, a respeito das possibilidades de arte do mundo. Nós fizemos muitas coisas juntos, assim, né? Eu recordo de alguns cenários bem interessantes. Tem um cenário que era de uma peça chamada A Lição, do Ionesco, e os móveis eram todos deformados, né? Então eram feitos assim, anti-perspectiva da plateia, né? A gente tem a possibilidade aqui no Conservatório de trabalhar com materiais mais alternativos. O trabalho de cenografia aqui tem dois lados bastante interessantes, né? O lado da música e o lado do teatro. Jaime também é artista das ruas. Em 2004, em parceria com a escritora e jornalista Cristina Siqueira, ele encheu a cidade de Tatuí de poesia. Quando eu fiz o projeto Livro de Rua, ele era muito amigo na época do meu filho Sérgio, que foi o produtor do livro. O Livro de Rua foi um projeto bastante interessante, porque eu voltei a trabalhar com ilustração e ela também deu bastante liberdade para criar as ilustrações. Ele fazia telas nas paredes, sabe? E, além de criar, ele fazia esse tipo de trabalho. Eu lia poema, vários poemas, eu acho que eu participei um pouco na escolha de alguns. Aí saímos para a rua procurar os muros e dentro desses muros achar a possibilidade de cada um deles. Uma das grandes questões da arte, eu acho que é para quem ela vai. Não só a poesia, acho que a música devia estar na rua, a imagem, a pintura devia estar na rua, a escultura devia estar na rua. No caso, eu gosto muito de pintura também, tenho bastante contato com o pessoal da Marte, tem o Mingo, que é uma pessoa que eu convivi muitos anos. O vínculo nosso, então, eu digo, foi todo um vínculo artístico, né, com 10 anos de trabalho, além de uma grande amizade. Tem muito trabalho feito junto, viajamos para fazer cenário em alguns lugares, festa, baile, decoração de cidade. Eu admiro muito o trabalho dele, né, pelo tema e pela capacidade, né. Sempre me pergunto quem é o grande artista que está aqui, na minha opinião, o Jaime Pinheiro. Então eu acho que o Jaime é um grande artista. Um homem apaixonado, sabe? E de verdade. Conheço o poder de criação do Jaime, é impressionante, é um dos artistas mais criativos que eu já vi. Em tudo isso, claro, fica evidente o talento dele e tal. É um artista inato. Ele não é só cenógrafo, não. O Jaime é escultor, é pintor, é desenhista, é gravador. O move a fazer não é nenhuma pretensão financeira, mercantil. Ele ama Tatuí, ele passa isso pra gente. E ele é um cara assim, de hábitos assim, bastante simples, né? Uma pessoa assim, bastante humana, e isso transparece também nos trabalhos que ele faz. O Jaime é um caipira legítimo no bom sentido. Um caipira que acredita na sua raiz, que defende sua história, que é admirado.
Um anti-herói do interior que tem como arma a sua arte e em seu corpo a sua terra. O pé não é só o pé que é vermelho, não. Acho que o pé, a perna, a canela, a gente tem esse vermelho até no sangue, né?